Fala, minha gente, tudo certo? Que história é essa de Michael no Inter? Sim, tem um negocinho aí que a gente precisa te atualizar. Mas antes, como sempre, eu preciso te convidar para vir aqui na tela do meu computador, no site da KTO, porque tem Campeonato Gaúcho nesse final de semana pro Inter. Tá aqui as odds para Inter e Ipiranga, ó. Mas eu sou fã do Odão. Aqui, ó, você tá pagando 4,60. 4,60. O Internacional vai estar vencendo no intervalo e no final do jogo, tá? E o Inter vai vencer sem sofrer gols, 4,60. Se eu botar 10, sai 46 nesta odd. 46. Pô, de 10 eu saio com 46. Cara, é uma possibilidade, mas é 10 pila, pra brincar, pra se divertir, sabendo que é entretenimento. Tu não vai ficar rico da noite pro dia. Se tu quiser, na KTO, na descrição, no primeiro comentário, tu tem o link da KTO, beleza? Gente, vamos lá. Michael, tá com 29, né? Atacante que todo mundo conhece, quase veio pro Grêmio, aquela coisa toda. A situação é a seguinte. Ele não vai ficar no Flamengo, Felipe Luiz não quer ele mais lá, ele já demonstrou incômodo, ele vai sair. A tendência é que vá pro Santos. Mas desde ontem, repórteres do Rio, a Raíssa Simplício, super bem informada, disse, olha, o Santos, que é o jogador, tá na frente, mas ganhou concorrências de Inter e Corinthians, e ele tá dizendo, não vou entrar em leilão. E a gente foi atrás. Na redação de Setoristas, o Bruno Flores, se você não sabe, Setoristas é um programa que eu tô fazendo agora, uma live no canal de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite, e eu, o Jeremias e o Bruno Flores. Só informação, diretaço, sem opinião, sem clubismo, é só pá, chega lá e dá informação pra galera. O Bruno Flores disse, bati com uma pessoa do Inter e descobri, o Inter foi atrás da negociação, viu os valores, se assustou e saiu. Mas o Inter só procurou, porque aquela história, pô, tá ali no mercado, tem a possibilidade, vou olhar. É do jogo, o Inter vai fazer isso. A questão pra mim é por que o Inter se assustou. Todo mundo sabia que o cara tem salário na casa de 1 milhão. Aliás, milhões. Informação do GE, do Globo, é que o salário é quase 2 milhões. Ele não é cara de 1 milhão de salário, é cara de quase 2 milhões de salário o Michael. E isso, obviamente, é extremamente relevante pra nossa explicação aqui do porquê que o cara não veio. Acho mais difícil. Aliás, o Inter paga para Borré, Alan Patrick, quase 2 milhões também, né? Vamos posicionar aqui a coisa do jeito que ela é. Mas eu preciso te contar que isso aconteceu. E é só isso. O ponto que pode ser interessante, é uma questão futura, mas pode ser interessante numa dessas, o Santos desiste de contratar o Vitinho. O Vitinho, todo mundo sabe, tem uma dupla explicação, mas o Vitinho estava quase acertado com o Santos, não chegou a assinar pré-contrato, mas esteve perto. O Internacional tem uma versão, o Santos outra. O Santos diz, o jogador desistiu de assinar porque foi falar pro Inter, o Inter, vou te colocar a treinar separadamente, tu vai ficar aqui esfriado, tal, tua carreira tá ferrada. E aí o jogador recuou. O Inter retrucou dizendo, não, isso é mentira, se eu fizesse isso teria, inclusive, processo contra mim, eu jamais faria uma coisa dessas, não é verdade, pá. Enfim, eu não estava na reunião, então eu não sei, mas tem duas versões, eu coloco aqui para vocês. Beleza? Isso pode, o Michael pode fazer o Vitinho permanecer no Internacional. Se isso é bom ou ruim, é uma avaliação sua. Gente, Alejandro Villagra. Outra informação que a gente acabou descobrindo durante os Setoristas. Muita coisa acontece lá e eu quero ampliar aqui no vídeo com vocês para quem não viu. A situação é a seguinte, os dois estão perto de vir. E eu vou começar pelo Villagra, primeiro volante, argentino, ex-River, tá no CSK, os dois são do CSK, né? A situação é a seguinte, o Inter paga 400 mil dólares, 2 milhões e 100 de reais pelo empréstimo, e tem cláusula de compra obrigatória no valor de 4 milhões e 600 mil dólares, 25 milhões de reais. Ou seja, ao todo em dezembro ele pode custar 27 milhões de reais. Mas ele só vai ser comprado se jogar. Porque o Internacional precisa dele um período em campo, cumprir um objetivo em campo para que ele seja comprado. Eu não sei exatamente qual é o percentual, mas em geral colocam 60% dos jogos como titular, jogando pelo menos 45 minutos, tá? E aí o Internacional compraria o jogador. Vale o mesmo para o Alejandro. O que estão nos passando o Alejandro também tem uma cláusula de compra que ela é obrigatória. E deve ser aí, 60%, 45%. Jogou 45 minutos, seja titular ou entrando no intervalo, em 60% dos jogos, o cara vai obrigatoriamente ser comprado pelo Internacional. O valor do Alejandro não sei. O Villagra a gente sabe. O Alejandro centroavante foi comprado por 5 milhões de euros, tá? Ele que pagou a multa, mas quem emprestou o dinheiro foi os caras, né? Quem deu o dinheiro, na verdade, foram os caras. Então, assim, o Alejandro tem mais ou menos essa situação. O Inter deve contratar o Villagra, deve contratar o Alejandro, são as duas contratações, e o Félix Torres, né? As três mais próximas, ainda tem o Angeleri, lateral esquerdo, que estavam negociando com o Fabinho, mas não finalizou. David tá indo pro Vitória. Sim, o David, DVD, que veio do Fortaleza e tal,
o Inter emprestou pro Vasco, o Vasco teria que comprar, agora o Vasco comprou, na verdade, né, não pagou, tá repassando pro Vitória. Fica meio a meio, 50% Vitória, 50% pro Vasco. Ele é da base do Vitória, então tá lá para fazer seu final de carreira. Aí uma galera tá perguntando, mas não existe a dívida? Sim. Quando ele ativou a cláusula, 2 milhões e 800 era o valor, 16 milhões de reais, 2.800 de dólares, tá? Do valor da compra. Quando o Internacional compra o Bruno Gomes, desconta-se 700 mil euros disso, que o Vasco tinha uma parte do Bruno Gomes, o Inter bateu da dívida. Desde então, o Vasco não pagou nada. Então tem no mínimo 2.100 de euros, que com o juro vai chegar, sei lá, seus 2,5, que eles não pagaram o Internacional. E aqui tem um ponto. Alguém vai dizer, pô, mas eles estão negociando o jogador e nem pagaram o Inter. A mesma coisa que o Inter ia fazer com o Thiago Maia indo pro Santos e nem tinha pago o Flamengo. E na época a gente dizia, eu pelo menos, o Inter não deve o Thiago Maia pro Flamengo. Porque se devolver pro Flamengo, o Flamengo não quer o Thiago Maia. O Inter deve grana pro Flamengo. Agora, o Vasco não deve o David pro Flamengo. Se mandar o David de volta, o Inter não quer. O Vasco deve 2 milhões e alguns quebrados pro Inter de euros. Bom, claro que tem uma questão ética aqui de repassar o jogador. Pô, nem pagou e tá repassando. A gente pode trabalhar isso de outra forma. Mas a verdade é, o Vasco entrou em recuperação judicial. Na recuperação judicial do Vasco, o Inter entra num clube de credores. Ó, pega o bolo de credores, vai pro juiz, faz um plano de recuperação e vai pagar todo mundo a perder de vista. E o Inter tá na fila. Tal qual o Valdir, acho que é Valdir Papel, aquele, Valdir Bigode, né? Acho que é. O ex-jogador do Vasco que esses dias apareceu chorando, dizendo, pô, tem 3, 4 milhões que o Vasco nunca me pagou, é o valor que eu vou deixar para minhas filhas sobreviverem, viverem bem, e os caras estão fazendo isso comigo. Enfim, tá todo mundo nessa situação, não é só o Inter, para tu entender o porquê dessa dívida aqui. Gabriel Carvalho, tem informações importantes. Um perfil árabe soltou que o Gabriel Carvalho está sendo emprestado pelo Al Qadsiya, que é o time dele, para o Damak, que é um time lá da Arábia Saudita menor. O Al Qadsiya estaria comprando um jogador do Damak por 10 milhões de dólares e mais 2 jogadores que enviaria emprestado. E um deles seria o Gabriel Carvalho, que de fato não está jogando por lá, ele não está, mal está concentrando nas últimas partidas. Eu fui conversar com o staff do jogador que me disse, não é bem assim a história, ele não está saindo, mas de fato ele não está concentrando. Segundo eles, o jogador treina bem, mas não tem vaga no time principal. O time dos caras é bom, tá? Já contei aqui no canal, eu vi esses dias o jogo deles, do Al Qadsiya, que eles venceram 2-1 o time do Cristiano Ronaldo, inclusive, tá? E tinha o Nandes, aquele jogador maravilhoso, ex-Boca, que eu gostaria de ter visto jogar aqui em Porto Alegre e tudo mais. O fato é o seguinte, tem 8 estrangeiros apenas. Quando o jogador foi contratado, o time achava que a Liga Saudita ia passar para 10 estrangeiros, não passou. Então ele está com dificuldade para pegar lista. Tem até umas vagas para sub-21 e tal, mas ele não está conseguindo pegar lista. Isso é um problema. Há uma promessa da equipe que já no próximo jogo, imagino suspensão, lesão, cartão, alguma coisa, ele vai conseguir concentrar e pelo menos ficar no banco de reservas e vai ser aproveitado e vai jogar no Al Qadsiya, que é um time maior do que esse Damak aí, por exemplo. Por que a informação é relevante para o Inter? O Inter, se vocês lembrarem, vendeu ele por 16 milhões de dólares fixos, podendo chegar a 22 milhões de dólares, dependendo das cláusulas de produtividade. Uma cláusula é chegar à seleção brasileira, a outra cláusula é convocações, número de convocações no sub-20, que ele até lesionou, não cumpriu algumas, mas tem muito tempo ainda de contrato, ele tem 18 anos, ele tem mais 2 anos para ir para o sub-20, isso pode acontecer, e outras são dentro do Al Qadsiya. Uma delas, a pessoa até me diz, cara, eu não lembro agora de cabeça, mas na época era assim, bota um asterisco, tá, que pode ser um pouco para lá, um pouco para cá, mas assim, 20 jogos no Al Qadsiya, 1 milhão de dólares vem para o Internacional. Então tem cláusulas de produtividade que para o Inter não é interessante que esse jogador saia de onde ele está para outra equipe, porque aí pode, no mínimo, atrasar a grana. Pô, 20 partidas pelo time ele vai fazer em algum momento, né? Pelo amor de Deus. E aí o Inter de 16 milhões já passa para 17 dólares e vai pulando até poder chegar a 22. Mas 22 teria que ser convocado para Mundial Sub-20, Sul-Americano Sub-20, chegar na seleção brasileira, ir bem no time dele, aí é um pouco mais difícil. A previsão mais realista é ficar na metade. Normalmente as cláusulas são a metade são atingidas, metade não. Mas tem várias cláusulas de produtividade neste caso aí e essa é a explicação sobre ele, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.